boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Zoo das Aves. Meu nome é Marina, trabalho no setor de comunicação aqui do Zoo e hoje eu tô aqui com a nossa bióloga, com a Marcela, que é responsável pelo setor de laboratório aqui do Zoo. E a gente hoje vai fazer o tour virtual aqui pelo Zoo, segunda parte. Na semana passada a gente já fez a parte 1, passamos pelos recintos de imersão. E hoje a gente está aqui no Grande Lago, vamos conhecer outras espécies que a gente tem aqui no Zoo e conversar um pouquinho com a Marcela sobre algumas curiosidades. Então acompanhem com a gente até o final, que o final eu acho que é a melhor parte, vocês vão gostar bastante. Antes da gente começar, como sempre, vou passar uns recadinhos bem rápido, tá bom? Muita gente tem perguntado pra gente se precisa de agendamento para visitar o Zoo. Não é necessário fazer o agendamento, então se você quiser vir com a sua família, com seus amigos, é só chegar, a gente vende ingresso aqui na bilheteria. Quem quiser comprar ingresso pela internet também está disponível lá no nosso site. Então não é necessário agendamento. A gente sempre pede agendamento para quem vem em grupos muito grandes, de excursão, escola, que não é o caso que está acontecendo agora. Então não precisa de agendamento. Segundo recado, depois que a gente fizer essa live, como tem muito conteúdo interessante, muita coisa legal que a gente vai ver, a gente vai disponibilizar um quiz. Lá na nossa bio, a gente vai avisar certinho para vocês no nosso Instagram o dia que vai ser, que a gente vai disponibilizar. Então vocês podem entrar nesse link e jogar os joguinhos que tem lá. Tem muitas perguntas, vocês podem aprender bastante, então é bem interessante. E aí a gente vai avisar vocês aqui o dia que a gente for divulgar, beleza? Tá acabando os recados, prometo. A gente vai ter no dia 9 de agosto, no Dia dos Pais, vai ter um evento aqui bem legal. A gente vai estar o dia todo, das 9 às 16, com chopp, cerveja, vai ter churrasco, então assim, chocolates especiais, então vai estar bem bacana. Traz seu pai, porque seu pai merece um dia especial, então vamos fazer um negocinho diferente com os pais, trazer eles aqui para o Zoo das Aves para poder aproveitar o dia, tá bom? Então agora, finalmente, vou passar a fala para a Marcela para a gente começar a nossa live. Espero que vocês gostem e bora lá! Olá, eu sou Marcela, bióloga aqui do Zoo das Aves e hoje a gente está na nossa segunda parte do tour virtual. Hoje a gente está numa área que a gente chama de Grande Lago e a gente vai ver alguns animais diferentes. A gente vai começar nesse recinto aqui que a gente chama, nossa, ele tá escondidinho. Será que dá pra filmar, Marina? Ou você quer ir no outro recinto? Eu acho que não vai dar pra filmar, ele tá lá no fundo. Você quer falar um pouquinho dele, depois a gente tenta? Deixa eu filmar a plaquinha dele aqui. Tá. Esse animal, ele chama Ainuma cornuta. Ainuma tem origem em tupi, ele significa pássaro preto gritador. E o cornuta é de origem latim, que significa chifre, ou seja, ele significa pássaro preto gritador de chifre. Tem muita gente que se identifica com ele como unicórnio, né? Porque ele tem esse chifre na cabeça. Na cabeça ele tem esse chifre, chama um espículo córneo de aproximadamente 12 centímetros, tá? Na ponta da asa ele tem dois esporões bem grandes que eles servem para proteção. Muita gente da região do estado do Goiás tem muita identificação com ele, mas ele é típico da região da Amazônia. Apesar que muita gente não sabe, mas na bandeira da cidade de Guarulhos, ele está desenhado na bandeira de Guarulhos. Aqui no próximo recinto, a gente vai ver algumas espécies de jacu. Essas espécies, o jacu, ele está ameaçado de extinção. Algumas pessoas falam que ele parece um pequeno pavão, tá? Em castelhano, ele significa pavo de monte, né? E apesar dele não ter características, né? Ele não tem a crista igual ao pavão, ele tem barbelas pouco desenvolvidas, mas eles devido ao tamanho do pescoço e do corpo, eles conseguem voar em árvores e se alimentar de frutos. E ele é típico da região da Mata Atlântica. No outro recinto também, que a gente pode ver aqui bem
bem interessante, quem assistiu a nossa outra live, a gente viu 2 espécimes de guarás, né? Aqui a gente pode ver um recinto cheio de guarás. Guarás, a gente pode ver que eles têm uma cor que a gente chama de vermelho carmesim, essa cor. Essa coloração, na verdade, ele não nasce com essa coloração. Ele nasce escuro com peito branco, né? Ele vai adquirir essa coloração devido à sua alimentação, que é rica em carotenoides, né? Ele se alimenta de crustáceos, que é esses crustáceos que vão dar essa pigmentação para ele. Esse bico comprido para ele é adaptado para pegar crustáceos no fundo do mangue. Então, é a região que ele vive. Esse animal ele foi muito predado, né, no século XVI por conta da plumagem. Muita gente era moda, né, usar adornos com plumas nos chapéus. Então, hoje em dia, né, já foi proibido o uso dessas penas, né? E ele está sendo preservado. Aqui no próximo viveiro, a gente Fala um pouquinho mais alto. A gente pode ver um viveiro cheio de irerê. Esse irerê é um marreco. Na verdade, a curiosidade legal dele é assim. Primeiro que o formato do rosto dele é que ele tem essa máscara branca, né, que cobre a face. Ele tem uma posição que é ereta, né, ele anda bem formoso, vamos dizer assim, e ele chama irerê porque quando o som que ele faz parece irerê, parece que ele está falando irerê. E o hábito dele é noturno e crepuscular. Então provavelmente ele vai emitir som no final da tarde. E sempre é a fêmea que emite esse som. Peraí, só um minutinho, que o pessoal tá falando aqui que o som tá indo um pouco longe. Então, se você puder ficar um pouquinho mais perto. Tá. E aí tem a máscara também. Mas aí... Aqui é um marreco, né? Aqui do lado a gente vai ver uma espécie de ganso. Então, o que na verdade a gente vai ver... Vocês vão ver quando visitarem o zoo, a gente tem várias espécies de marrecos, né, e gansos. Então, a gente podia falar qual que é a diferença, por exemplo, de pato, marreco, ganso e cisne. O cisne desse grupo é a espécie maior, né? Seguido de ganso, depois de pato e depois de marreco. Tá? Os gansos, eles são espécies que normalmente eles não gostam muito de água, né? Já os patos são ótimos mergulhadores. Os marrecos, eles têm o bico mais fino e o pato ele tem o bico, ele tem uma protuberância perto da narina. Uma curiosidade legal, quem conhece o Pato Donald, né, famoso da Disney, que todo mundo chama de Pato Donald, na verdade ele não é um pato. Pelas características dele, a gente remete ele como um marreco, né? E pelas características dele, eles parecem com o marreco pompom, que a gente tem aqui no zoo, né? Quem tiver interesse de ver o marreco Donald, que é o marreco pompom, vem aqui no zoo para vocês conhecerem, tá? Então esse aqui é o irerê, ele pode alcançar 80 km por hora no voo. Deixa eu mostrar a plaquinha aqui que o pessoal tá pedindo, vamos voltar aqui. Mostrar a plaquinha agora do irerê. Aí, ó, Pietro que tá pedindo pra mostrar a plaquinha, dá uma olhada aí. Aqui tá falando também da região, falando a quantidade de ovos. E dá pra ver bem aí nessa plaquinha como é que é a máscara dele branquinha. Na verdade, ele é típico da América do Sul toda. Só que ele é mais comum, ele é mais encontrado na região sul. Quem é da região sul conhece muito esse marreco. Ele está sendo muito predado, né, devido ao consumo da carne dele. Lá na região sul é muito comum as pessoas se alimentarem da carne. Olha lá, o sonzinho, esse piadinho
fino provavelmente é da fêmea. O próximo recinto, a gente vai ver um casal de ganso australiano. Esse ganso, ele é comum na natureza na Austrália e ele é muito peculiar pela cor do seu bico. Esse comportamento, né, que até ele avançou aqui na tela, é porque ele é até considerado como um cão de guarda, né? Ele é extremamente agressivo. E ele é considerado uma espécie rara de ganso. Uma curiosidade legal dele é que ele pode beber água salgada e salobra, né? Que não é todo ganso que pode. Outra diferença legal é que tanto o cisne e o ganso, eles escolhem o parceiro para a vida toda, diferente do pato e do marreco. O pato e o marreco, eles vão escolher naquela época reprodutiva o melhor casal para ter melhores filhotes. Agora, o ganso e o cisne, não, esse parceiro é para a vida toda. Eles são monogâmicos. Extremamente agressivos. Agora no próximo recinto a gente vai ver uma espécie extremamente interessante, né? Alguém conhece, alguém já ouviu falar nesse animal? Pelo som muita gente conhece, né? Quem é do Mato Grosso se identifica muito com essa espécie. Tem dois nomes que as pessoas conhecem com essa espécie. A gente pode chamar de taxã ou tarrã, tá? O som dele é sensacional. Ele tem uma coloração parda acinzentada. Ele tem uma coloração parda acinzentada. No pescoço ele tem uma gola negra, né? E em cima uma segunda penugem branca. O corpo, a perna e os pés são enormes em relação à cabeça. E a cabeça é pequena e tem um penacho na nuca. E no cotovelo da asa dele tem dois esporões vermelhos que na verdade esse som ele está emitindo justamente para avisar que tem intruso, né? E eles são considerados guardiões da floresta. Eles são odiados pelos caçadores, né? Por isso que eles são chamados de guardiões da floresta. Guardiões da floresta. Aqui no zoo, a gente tem uma região que a gente chama de Grande Lago. Eu tenho um pato preto. É extremamente grande, a cabeça é extremamente pequena. Esse aqui é o taxã. Pra Sueli que tá perguntando. Tá. Ela perguntou o nome dessa espécie. É taxã ou tarrã. Provavelmente o macho tem o grito mais grave. Ele chama taxã ou tarrã por causa o som que ele emite, né? Parece que é taxã, né? Aqui esse recinto, a gente tem uma área, né, que conta com um lago e por causa disso atrai várias espécies de vida livre, né? Isso faz com que o zoo seja um refúgio ecológico, porque abriga ambiente protegido e tem variadas opções de alimento, tá? Uma espécie que a gente pode encontrar é o pato selvagem. Dá pra ver ali? Deixa eu ver se dá pra filmar ele ali. O pato selvagem... Não dá pra ver. Ele tá no fundo ali, preto. Vai sair no sol. Não dá pra ver. O pato
selvagem é uma espécie que a gente tem aqui de vida livre, né? E ele, a fêmea pode botar até 100 ovos por ano. E ele é a única espécie que nada, voa e anda razoavelmente, né? E ele tem um senso de direção e comunidade muito bom. Outra espécie que a gente tem aqui de vida livre, né? Que a gente pode encontrar é o urubu. O urubu, ele tem, ele tem uma fama muito ruim. Ele tem uma fama muito ruim. Só que ele tem uma importância muito grande na natureza, né? Ele é considerado como faxineiro da natureza. Locais onde não tem, por exemplo, urubu, as carcaças demoram de 3 a 4 vezes mais para se decompor. O urubu, eles evitam, por exemplo, a proliferação de doenças, né? Eles evitam, por exemplo, que a carne dos cadáveres se apodreçam, né? Causando assim doenças para nós. Outra coisa, tem uma doença, por exemplo, que chama antraz, que é extremamente infecciosa, né, e grave, e por causa do urubu, a gente deixa de ter contato, né, com essas carnes e assim pegar essa doença. Então, assim, o urubu é extremamente importante. Tem, por exemplo, na Ásia, locais onde, por exemplo, não tem urubu, eles viram que aumentou muito o índice, por exemplo, de pragas urbanas como ratos, aumentando leptospirose, aumentando o custo, por exemplo, com água, e assim aumentando o custo com saúde local, tá? Então, assim, o urubu é muito importante para a natureza, tá? E agora, então assim, aqui no Grande Lago, a gente pode ver várias espécies, tem outras espécies de aquáticos, e é um ambiente muito gostoso para se visitar, tirar foto e observar as aves. Saindo aqui do Grande Lago, a gente vai entrar nessa câmera, né, câmera que é igual do recinto lá de cima, que a gente chama de câmera de segurança. Então a gente entra, né, que é para a segurança dos animais. A gente abre uma porta, fecha, entra todo mundo. Quando nenhum animal estiver aqui dentro, a gente assim... Fala mais alto, tá travando. Assim a gente abre a segunda porta, tá? Esse dispositivo, né? Esse corredor de segurança é justamente para evitar a fuga dos animais, certo? Agora chegando aqui, né, depois do Grande Lago, a gente tem esse recinto que todo mundo adora, né, que é um recinto com as belíssimas, muito curiosas, né, que são os flamingos. Os flamingos, devido à sua biologia, eles são extremamente interessantes. Uma coisa que a gente pode observar primeiro é a anatomia do bico, né? O bico do flamingo, ele inspirou engenheiros para produzir as turbinas, né? A língua de um flamingo, ele funciona como bomba. Ele suga a água, levando a água para o bico. Devido à sua alimentação extremamente específica, os flamingos são muito dependentes da água. E essa coloração também depende da alimentação, rica em carotenoide. Ele nasce com uma plumagem branca, acinzentada, né? E devido à alimentação de crustáceo, e ele vai atingindo essa coloração. Essa espécie é o flamingo chileno, né? Que é da região do Chile. Tem outra espécie, né? Que é aquela mais avermelhada, que tem na região da América Central. Aí é outra espécie, mas também é o mesmo conceito. A coloração depende da alimentação. O ninho deles é feito de barro extremamente sensível, né, e ele bota um ovo. Eles são extremamente habilidosos no ar, mas no chão eles são extremamente desengonçados. Uma curiosidade, muita gente às vezes pergunta por que já viu um flamingo com uma perna só. Não sei se vocês já observaram. Esse comportamento de uma perna só, não só dos flamingos, algumas outras aves vocês podem observar aqui no zoo, justamente para poupar energia, tá? Justamente para descanso. Então, esse comportamento
justamente de poupar energia. Muita gente está perguntando aqui, Marcela, sobre o espelho no fundo ali, e teve uma seguidora também que mandou essa pergunta pra gente. Então vamos responder qual que é a razão daquele espelho ali no fundo. É para eles apreciarem a beleza? É para eles fazerem o quê? Então, vamos lá. Será que alguém adivinha? O que será que um espelho? Vocês podem ver que todo lugar que tem flamingo, né, geralmente tem um espelho, né? O que acontece? Na natureza, os flamingos, eles vivem em grupos muito grandes, né? Geralmente com 20 mil flamingos. Então, essa dispositivo de ter espelho é para dar a sensação de reproduzir, de ter muitos flamingos, e é cientificamente comprovado essa eficácia, né? Isso torna para eles uma maior segurança e faz com que eles também se acasalem, né, de forma mais agradável, né? Eles tornam eles mais seguros, porque dão a sensação que está tendo mais flamingo, eles ficam mais seguros. Beleza, pessoal. Uma coisa interessante, só que eu lembrei que a maioria das aves, eles têm um olfato muito apurado. Aí pensa assim, nossa, num grupo de 20 mil flamingos, né? Como é que, se a mãe ou o pai sair, como é que ele volta e vai ver o filhote? Diz que flamingo, por causa do piado, ele identifica o filhote, né? A longas distâncias. Certo? Então vamos lá, vamos passar para as perguntas aqui agora. A gente já respondeu a pergunta de uma seguidora aqui sobre o espelho, né? O pessoal aí também estava comentando do espelho. E agora uma outra pergunta que fizeram é se algum desses animais que a gente acabou de falar aqui gostam de carinho. E aí, Marcelo, os animais gostam de carinho ou não? Então, na verdade, esses animais, eles não são dóceis, né? Carinho, assim, todo mundo gosta, mas assim, esses animais, apesar que é igual quando vocês visitarem os viveiros de imersão, apesar deles se aproximarem de vocês, eles são curiosos, mas eles não são dóceis, tá? Então, assim, não é recomendado encostar a mão em nenhum animal, tá? Quando a gente, no laboratório de reprodução, com os filhotes, eles são extremamente dóceis, né? Mas depois que eles estão em conjunto com os parceiros, né, com a família, a gente recomenda não pôr a mão, não acariciar. Tem aqui uma pergunta aqui do Lugares de Minas, que está falando se tem alguma familiaridade dos flamingos com os colhereiros. Eu acho que é por conta da coloração, né? É a mesma coisa, da cor, né? Eles se alimentam também de crustáceo, né? O colhereiro tem a tonalidade dessa espécie de flamingo. Eles se alimentam também, tem uma alimentação exclusiva, né? A base, o pigmento chama cantaxantina, que é um carotenoide, né? Pessoal, a gente caiu a conexão aqui. Vocês estão assistindo normal? Tá caindo aí também? Vocês puderem comentar aqui. Né? A gente tem do mundo inteiro, né? Teve outro seguidor que perguntou sobre flamingo. O Brasil não tem, ele não é típico aqui do Brasil, né? Pode ir? Pode. Então, espero que tenham gostado. Continue assistindo a gente, curta nossas redes sociais. Depois a gente vai apresentar nosso quiz, né, com todas as nossas informações. E continue nos assistindo. Agradeço, grande abraço. Bom, pessoal, agora eu vou responder algumas perguntas aqui que fizeram com relação a ingresso, agendamento. Então, acabaram de perguntar aí se precisa agendar para fazer a visita. Não é necessário fazer agendamento, tá bom? É só chegar aqui no Zoo de quinta a domingo, das 9 às 16. Reserva aí umas 2 horinhas para fazer um passeio com calma. Então, vem tranquilo, não chega muito em cima da hora para conseguir aproveitar bastante, tá bom? Então, não precisa agendar a visita. Perguntaram também sobre o valor do ingresso. A gente tem o valor do ingresso de R$30, que é a entrada inteira. E R$15, enfim, essas informações estão completadas. A gente tem lá no nosso site, se vocês quiserem fazer a compra do ingresso lá ou aqui, não tem problema, mas lá a gente tem essas informações de valor. É só acessar zoodasaves.com.br que vocês vão conseguir ver certinho os valores. Temos opções também de passaporte
E com convite, tragam seus pais no dia 9 de agosto, domingo de Dia dos Pais, para fazer um passeio aqui no Zoo. Teremos chopp, teremos hambúrguer, churrasco, cerveja, chocolates especiais. Muito bom. Então, para seu pai fazer um passeio diferente, os pais que vierem acompanhados dos filhos pagam meia entrada. Então, tragam seu pai para fazer um passeio diferente e bacana aqui no Zoo, no domingo, dia 9, das 9 da manhã até as 16. Tá bom? A gente vai estar esperando vocês. Espero que vocês tenham gostado